Bom dia! Alguém sabe dizer se sexta-feira tem aula? Não tem? Então sim. Obrigado. Ok. Porque era para ser ponto facultativo, mas normalmente o UF considera que isso significa obrigatoriamente sem aula. É porque a gente teve reunião dos conselhos superiores e decidiu-se que foram suspensas atividades administrativas e acadêmicas. Certo, ok. Então não pode. Por conta do ponto facultativo da administração federal. Então, facultativo no caso significa que a UF decide. Não. Primeiro, o governo federal disse que é ponto facultativo nas empresas, nos órgãos do governo da administração federal. Vamos deixar para lá. Peraí. Temos aula sexta-feira? Temos como ter aula? Não, ok. Então, nessa aula de hoje, isso que me importa agora, nessa aula de hoje vou começar com o conjunto de funções e relações, porque, por coincidência, praticamente teve já umas 3 feriados, ou facultativos, qualquer coisa, e todos caíram em conjunto de funções e relações, e não quero, desculpa, sim, conjunto de funções e relações, então não quero ficar atrasado nessa disciplininha. Então, começamos essa aula com conjuntos de relações e eu espero conseguir dar uma aulinha disso e uma aulinha de álgebra também. Então, vamos lá. A última coisa que a gente fez além da prova, nessa disciplininha, a gente destacou umas construções de funções, a identidade que a gente já conhecia, constantes e as iterações. Então, agora, cada vez que eu tenho, por exemplo, uma função que era um endomapa, esqueci de escrever essa palavrinha aqui, mapa, ou endofunção, o importante é o endo mapa, ok, que significa dentro, a gente discutiu isso na outra aula. Eu posso escrever f elevado a qualquer nata aqui, incluindo a possibilidade do 0, 32, isso, eu vou saber que isso vai ser f bolinha, bolinha f n vezes. E se o n for 0, essa vai ser a identidade, ok? Foi acho que sim, praticamente essas as coisas que a gente fez na aula anterior, a gente discutiu muito esse diagrama. Quem não pegou essa ideia, vejam bem. E o desafio aqui era ver se... aqui tem uma baguncinha. A ideia é que esse aqui é o H, enquanto a ideia é que o H minha foi esse aqui. Tá certo? Eu acho que tá certo. Não sei por que isso bugou. Eu tenho a memória de ter consertado isso, mas enfim. Ok, e alguém já resolveu tudo isso e já estava resolvido, mas o desafio era se eu consigo demonstrar umas coisas sem calcular. E a ideia era fazer aquela coisa com os dedos, botar os dedos no diagrama e seguir os dedos, aquela caça de diagramas. E eu vou deixar um pouco mais tempo para isso, não vou querer ver isso nessa aula, mas para ver como a gente pode argumentar dessa maneira. E não sei como que vou gravar isso, porque é difícil botar 2 dedos aqui. Tá, vamos tentar achar uma maneira. Alguma dúvida? Não. Sim. Como é? Qualquer função, mapa é sinônimo de função, ok? A gente fala a função mapeia, blá blá, a própria função muitas vezes chamamos de mapa. Esse prefixo endo significa dentro, é um prefixo grego, e a ideia é que tem o mesmo domínio que o domínio, nada mais que isso. Aí, qualquer coisa que tenha a forma de um tipo alfa para o mesmo tipo alfa é um endomapa, ok? Quero falar agora de mais construções ainda, e essa vez as construções que eu vou ver são chamadas imagem por imagem. Eu quero descrever o que está acontecendo e eu vou começar dando uns diagramas não, desculpa, internos. Então, vou considerar que tenho uma F. Desculpa, F não deveria botar aqui. Ok, então ela vai de algum tipo A ou de algum conjunto A, vamos dizer tipo melhor, como tipo B. E eu acho que não tenho chance de conseguir isso numa imagem só, na metade do quadro só, mas vamos tentar. Então, o A tem várias coisinhas, e a ideia é que para especificar a F, nessa maneira que estou desenhando aqui, eu preciso, para determinar a F, eu preciso mostrar o diagrama interno, falar aqui que essa coisinha aqui, sei lá, ela parou de funcionar o undo aqui. Como que é?
Tanto faz. Eu vou errar nisso tantas vezes, então quero usar ambas as coisas. Mas, opa. Ok, não sei o que aconteceu aqui. Mas, vamos lá. Vou falar, sei lá, que essa coisa aponta para cá, essa coisa aponta para cá. Talvez essa coisinha aponta para o mesmo carinha. Minhas setas são bem feias. Talvez essa para cá. E talvez essa para cá, por exemplo. Concordamos que o que desenhei define uma função? O que eu preciso verificar? As duas coisas, as propriedades, as propriedades de funções, a totalidade e a funcionalidade, que é ainda mais criticar, ou não determinabilidade, ou não, desculpa, como que é o nome? Determinabilidade, certo? Não indeterminabilidade seria. Ok, enfim. E aí, então, aqui está tudo certo, essa é uma função. E eu quero ganhar de graça uma função que ela não vai de A para B, mas ela vai de power C de A para power C de B. E onde eu vou desenhar isso é um grande problema para mim. Aqui vou ter o power C de A, aqui vou ter o power C de B. Agora, como sempre, o objetivo não é ganhar qualquer função dessas, porque eu já tenho uma função garantida sem saber nada disso aqui, sobre funções daqui para cá. Alguém pode falar para mim uma função daqui para cá, sem olhar nada disso aqui? Tenho certeza que tem funções ou não? Como é? Join, falou? Daqui para cá. Estou procurando funções assim. Eu vou acabar definindo uma função relevante ao que eu tenho até agora, mas esqueçam isso. Minha pergunta é... Isso tem type error porque o parser de B não tem tipo parser de B. Mas para definir uma, você precisa escolher. Como é? Qual constante? Constante não é uma. Cuidado, constante. Você, vamos lá, tá aqui. Para constante, você precisa falar esse Czinho aqui, certo? Então, qual constante? O power set B não tem tipo power set B, não membro do power set B. Vamos lá. Quem? Qual membro? Você não pode falar, seja a constante K, onde é a constante do natural. Tá? Você não determinou a função. Quem? Constante vazio, obrigado. Como você sabe um específico cara que está aqui, tem esse tipo, você pode falar, ok, já sei uma função aqui, é a constante do vazio. Esse vazio é de qual tipo? Não. Sim, peraí. Estou falando qual é, essa coisa aqui seria B, certo? E ele é o membro do policy de B, ok? Ok. Mas essa resposta seria a trollagem. Por quê? Porque agora, nesse caso, eu não estou querendo me dar qualquer função daqui para cá. Eu quero algo relevante com o que eu tenho. Eu tenho tudo isso. Uhum. A identidade type error. A identidade precisa ter o mesmo domínio que o domínio. Eu quero uma coisa de power set de A para power set de B. E uma coisa que leva em consideração o que eu tenho. Então, eu vou começar um diálogo. Eu considero que no coração de vocês já sabem de qual função eu estou falando. E para comprovar isso, para testar isso talvez, eu vou dar uns exemplos de membros de power set de A, ou seja, conjuntos de tipo A, ok? Subconjuntos de A, e vocês vão falar quais vocês acham que deveriam ser os subconjuntos de A retornados. Então, por exemplo, se eu dar esse subconjuntinho, concordamos que isso é um membro do power set de A? Qual vocês precisam fornecer um subconjunto de B? Qual seria? Ok, já deveria ter feito algo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui seria... vou considerar... Ok, poderia ser letras. Ok, concordo. Vamos lá. Vou começar do A porque é uma diferente. Tá?
Ok? São as letras, ok, beleza. Enfim, só preciso de nomes para essas coisas. Então, qual seria o P? Para onde seria mapeado? Essa é a minha pergunta. Esse conjuntinho aqui, o 4, 5, vocês acham que deveria ser mapeado a quem? Aham, já estou sendo comprovado correto do meu palpite. E se eu pegar, mais difícil agora, o 2, 3, para onde vai ser? C? O singleton C. Ok, cuidado, não vai. Se fosse o C, seria type error, ok? Porque levaria ele para um membro do B, mas precisa levar um membro do power C de B, ok? Mais difícil ainda, talvez. 3, 4. Aqui tem briga ou não? Ou é óbvio? 3, 4. Então, o que vocês acham? Ok, tá. Então, pronto. Seria legal se eu pudesse falar, seja essa função, que você entende, mas não posso falar, isso não vai compilar, mas vocês entenderam qual é? Então, como poderia definir isso? Primeiramente, um segundo. Primeiramente, definir a coisa, depois escolher um nome bom, ou escolher um nome bom e depois definir? Definir. Vamos escolher um nome bom primeiro. Existe um nome bem óbvio, bem bom nesse momento. Eu quero ver mãos. Para o que eu quero definir. O livro foi para... Não, peraí. Um segundo. O que eu falei? Que é um nome bom, então um nome bom para isso. Mas nome bom para o quê? Para essa coisa. Tá? O nome eu quero saber quem é. Quero saber o nome. Era isso? Mas não pode ser um nome que é o nome de outras duas coisas? Pode ser, pode ser. Você vai escolher o nome. Vai lá, vai lá. Qual é? Na minha cabeça, ela é Aham. a Merda F. Aham. Quem mais queria dar o mesmo nome? Ninguém? Deveria. É um nome bom. Mas talvez alguém não sabe o que é a MAP. A MAP que a gente viu, conhecemos a primeira vez nas listas, em FMC1, onde faz algo parecido com isso. Tem um nome bom aqui, e uma anotação boa para o que eu estou procurando. Imagine que isso foi questão em Enem, você nunca viu nada de matemática ou de nada disso na tua vida, e a questão é, acerte o que está aqui. Só uma coisa que você botaria lá. Ou se fosse um IQ test, sei lá. Sim, André? O Power Down. Power F, não é? Power. O Power F, exatamente. Não, ok. Aqui então seria algo que eu vou escrever assim. Então, vamos lá. Pergunta é, como que eu vou definir isso? De maneira que eu sei definir coisas seria, ok, já escolhi o nome então. Eu sei o tipo dela. Ela vai do Power C de A para o Power C de B. Se eu quero escrever isso, ok, estou misturando aqui por conotação de conjuntista e tipista. Se eu quero ver isso puramente para os tipistas, como seria essa conversa aqui? Aqui eu teria alfa, aqui eu teria vita, para enfatizar isso, e aqui teria o quê? Muito bem. 7 de alfa, aqui seria 7 de vita, ok? E aqui teria 7, ok? Ok, seria assim. E a pergunta então aqui seria que essa ia de C de alfa para C de vita. Ok, a pergunta é agora como que eu vou definir tudo isso. Vai compilar, você vai escrever a equação lá, todo mundo vai entender, eu espero. Eu preciso um nome para o argumento da minha funçãozinha. Qual seria um nome bom aqui? Como que é? Não. Se era para ter um macro gráfico, o macro gráfico deveria ser nesse nível. N? Não. É verdade. Power N. Eu vou escolher para vocês um xão. Ok. E agora a pergunta é quanto é o PF aplicado no xão? Que tipo de coisa eu vou definir aqui?
Não é autoconjunto, não é, para mim não, tipo, não é conjunto, é, o set é de tipo para tipo. Então, a família de conjuntos? Ah, não. Um conjunto de Vita, ok? Conjunto sozinho, lista sozinho não é tipo, conjunto de, ok, se fosse conjuntista, tudo é conjunto também. Aham. E aqui, então, o tipo não é conjunto. Eu preciso fornecer um set de Vita. Lembra, essa coisa aqui é set de Vita, essa coisa aqui é set de alfa. Então, esse cara aqui o que é? É um set alfa. É uma. Set A, não, é um set de alfa. E eu preciso criar, usando ele, consultando ele, criar um set de Vita. Qual seria? Mãos. É boa ideia. Mas espera aí, quero ver mais mãos. Quero definir, galera, essa coisa que vocês entendem, tá? Vamos dizer que alguém não entende. Precisamos definir isso para todo mundo entender. Então, vamos lá. Francisco, como vou escrever isso? Muito bem. Xão ou xinho? Xinho. Não vou escrever assim, né? Não posso escrever assim. Oh, peraí, eu quero... Ok, tá. Xinho, ok? Concorda? Tá ok aqui? Sim, continua? Aham. Será que isso, de fato é isso? Qual seria uma outra maneira que eu poderia definir? Seria falar, ok, no final das contas eu preciso definir um conjunto, então basta eu falar quanto é que o aleatório, como vou chamar esse carinha, pertence aqui. Então uma maneira seria essa que escrevi. No final das contas, eu aqui escrevi definir o que é. Vamos fazer essa conversa mais uma vez, isso é importante. Definiu esse cara aqui, ok? Mas, pelo fato que eu defini isso para um arbitrário, xão, significa que, na verdade, eu acabei definindo esse cara para... eu acabei definindo esse cara. Porque eu falei essa coisa, o que significa, e se eu sei o que significa, significa que eu sei o que isso significa. Desculpa os muitos significas aí. Você pode tirar os pontos? Então? Os pontos? Quais pontos? Tá falando desse pontinho aqui? Não, eu estou falando que, já que essa coisa é um conjunto, eu poderia definir isso em outra forma. Falar quanto é, porque para determinar um conjunto, eu preciso falar o quê? Quando alguém é membro dele. Exatamente. Então, poderia alternativamente falar, eu vou definir o que significa que o Y pertence ao parse de F, aplicado no X. Ok? Então, poderia falar, olha, se eu definir essa coisa, você sabe o que significa isso. Mas se você sabe o que significa isso, então você conhece esse cara. Mas se você conhece esse cara para qualquer X, então você conhece esse cara. Então, poderia definir isso nessa forma. Só que aqui, essa maneira é muito legal, porque o Power Set, desculpa, o Set Builder, interessante, que usa aqui não apenas uma variável, certo? São todos os fzinhos de x, enquanto x pega valores dentro do xão. Okay? Então, a melhor maneira para escrever isso assim seria essa. Se fosse a outra maneira, falaria que y pertence no pfx, se somente se o quê? Aqui é uma outra definição. Fabrício? Muito bem. Existe um xzinho que pertence ao xão. Tá ok? Exatamente. Que eu vou escrever isso assim. Tá ok? O x está sendo mapeado ao y através da f. Que é a mesma equação, outra maneira de escrever a mesma equação que Fabrício falou, ok? Mas entre as duas, obviamente não vou dar as duas, se eu quero definir, mas entre as duas acho que essa é bem mais clara, ok? E quero também enfatizar que essa que eu escrevi agora, de fato, acaba definindo o PF. Ok? Faz sentido? Está todos ok. Só para confirmar algo. Será que temos que P F aplicada no próprio A? Isso deveria ser igual ao quê? Mãos. Mãos, mãos, mãos. A pergunta é essa. Não vou repetir. Está aqui.
Fabrício, de novo. Próprio B. No livre. Tá em erro porque A não é um power set? Como é? A não deve ser um power set aí? Não. Seria type error se esse cara não era um membro do policy de A, mas ele é. O A é um membro do policy dele. Cuidado. Então power set. B. Já tem duas pessoas falando bem aqui. Obrigado. Não estão aí. Pois é, se até no meu desenho eu tenho um contra-exemplo, não preciso procurar outro. Aqui, qual é esse A? Qual para onde que esse conjunto vai ser mapeado? Não é para o B. Para esse carinha aqui, né? B, C, E, F, isso. Ok? Então, essa coisa merece um nome. Alguém sabe o nome disso? Imagem. O quê? Imagem. Imagem, sim. Essa é a imagem da F. Ok. Essa é também conhecida. Ok, não sei onde vou escrever isso. A imagem de quem? Peraí, de quem? A imagem da função. Aplicada em A. Da qual função? Da função F. Aplicada em A. Não. Não? Da F. Da Fzinha. Da Fzinha, ok. A imagem da F é exatamente isso. Não sei onde que eu vou escrever isso. Também conhecida como range. Ok. Ou posso escrever isso. Tem vários nomes. Eu vou escrever. Não sei. Ok. Ok. Não confundem isso com codomínio, certo? Codomínio é algo que faz parte do tipo da função. O range é aqueles que de fato conseguiram ser atingidos pela F. Okay? Então, o A e o D aqui não fazem parte do range ou da imagem da F. A imagem eu consigo, na verdade, as duas palavras consigo visualizar aqui. A ideia é que você considere que a F representa o A, uma imagem do A dentro do B, certo? Então, a imagem que vai acabar sendo lá não vai atingir esses caras, vai ter esses três, certo? E aqui vai ter esse cara e esse cara. Então, essa vai ser a imagem do A dentro do B. E o range, eu não sei como falar range em português. Alcance, certo. Então, a F não conseguiu alcançar nem o A, nem o D. As duas palavras fazem sentido. E as duas palavras são usadas. Range do Python. Você usa interações tipo range 1 a 5, aí faz 1, 2, 3, 4, 5. Assim, não tem a mesma. Você vai atingir de 1 até 5, mas não vai ser assim. É. Vamos deixar isso para lá. Ok, vou continuar, não importa agora. Então, entendemos como funciona essa função. Outra coisa que queria perguntar, qual seria, se faz sentido, ou se tem type, sei lá, perguntar isso. Pergunta é, qual a coisa cinza aqui? É A ou pode ser de A? Alfa. Nesse caso, no que eu estou escrevendo aqui seria o A. Eu estou usando aqui o A e o B como nomes de tipos também, ok? Então, qual seria isso? A imagem da função. Então, seria a mesma coisa? Ok, depende da função, não? Seria vazio. Mas por quê? Exatamente. Respondendo a minha próxima pergunta, é o vazio de B. Então, se eu escolher, eu poderia escolher aqui, então, todas as perguntas que estou fazendo aqui, estou escolhendo o conjunto, certo? Então, eu poderia escolher esse conjuntinho aqui, o vazio, que não tem nenhuma pontinho nele. Para onde que ele vai ser mapeado? Para esse cara que também não tem nenhum vazio aqui. Ok? Dúvida: quantos conjuntos vazios de tipo B temos? Só um, ok? Mas não confundem que esse carinha é diferente que esse, ok? Então não tem confusão. Se eu falar que posso falar o vazio de tipo alfa, vai ser mapeado no vazio de tipo beta, ok? Faz sentido isso? Faz, ok. Dúvidas até agora sobre o que eu acabei de definir? Sim. Peraí, Matheus. Como é? Sim, sim. Aqui. Esse power set F X, ele seria a relação de power set de A para power
Tu falou relação, não é uma função. Essa carinha aqui é uma função. Olha, o tipo dela é função que pega coisas de set de alfa para coisas de set de beta. Esse x aqui, para você responder na tua própria pergunta, você precisa olhar no tipo desse cara aqui. Como essa coisinha aqui foi aplicada em algo, esse algo só pode ser algo desse tipo aqui, set de alfa. Então esse x aqui é um conjunto de de azinhos. Essa era a dúvida mesmo? Ok. Sim, André. Tá, ok, mas não chegamos lá ainda. Por isso perguntei se tem alguma dúvida até agora. Então, uma coisa que preciso fazer, obviamente. Sim. Pré-imagem. Ok. Dúvida sobre essa coisa, a imagem? Sim, Yuri. Tanto o range da função como imagem, eu posso usar para representar a imagem da função? Não, são sinônimos, outras palavras que a gente usa para a mesma coisa. Sim. Não faz sentido falar. Aquele negócio que os conjuntistas do nome. Não, mas isso nem é para de um campo, vão falar assim, são sinônimos para todos os campos. O conjuntista vai falar ainda, o conjuntista vai falar imãs também, certo? Vai ser essa coisa. O que o conjuntista não consegue definir bem, normalmente os conjuntistas consideram que é uma função, na verdade não quero entrar nesse assunto agora. A gente vai ver como que tudo é representado entre conjuntos mais para frente na disciplina. Então vamos ver exatamente umas complicações que as funções têm. Mas para nós não podemos confundir o image com o codomínio, certo? O codomínio, no caso aqui, já está rotulado na cara da F, que é o B, certo? E a image da F não é B. Preciso fazer uns calculinhos para achar qual é. Preciso pegar todos os objetinhos dela, ver para onde eles estão aí, coletar todos esses caras num conjunto, vou falar, esse é esse cara aqui. Se eu botar aqui o A, esse cara aqui vai acabar sendo a imagem de F. Agora, se a função for objetiva, aí tanto faz, eu posso usar tanto range, imagem, ou me referir como condomínio, né? Não, peraí. Tanto range quanto image você pode usar sempre. São duas palavras que significam exatamente a mesma coisa. Então, eu estou dizendo, tipo, eu também posso me referir como condomínio se for objetiva, né? Já que... Não, vamos deixar a conversa de domínio com domínio para lá. Domínio com domínio tem a ver com os tipos da F. Essa coisa não é o tipo da F. Essa coisa é algo que você calcula. Acaba sendo um conjunto. O tipo de range de F é uma set de Vita. Ok? Enquanto o codomínio seria um type. O codomínio dela. Se pegar assim, o code de F são outras coisas de até tipo diferentes. Não posso nem comparar, tecnicamente falando. Vamos lá. Débora tinha uma dúvida? Já? Ok, perfeito. Então, outras dúvidas? Não. Vamos lá. Eu acho que não preciso, ainda na definição da imagem, não quero falar algo mais, mas existem umas óbvias coisas para perguntar ainda na imagem. Eu vou escrever elas em algum canto. Não, na verdade, vou falar de pré-imagem, depois vou juntar todas as considerações. Então, vamos lá. Vou começar com o mesmo desenho. Mesmo diagrama interno, até. Isso significa que eu tenho dois tipos, alfa e beta, e uma função entre o alfa e o beta. E eu quero ver se eu consigo ganhar alguma função gratuita, utilizando essa coisinha. Só que agora, eu gostaria de ir força de A, força de B. Alguém pode imaginar o que vai mudar agora? A direção da seta. Então agora estou procurando coisas para cá. Ok? Mas, meu chute, meu apostado aqui, vocês vão me ajudar a ganhar esse apostado, é que novamente vocês sabem de qual função eu estou falando. Então, essa vez, eu vou dar uns exemplos aqui. Vamos lá. Se eu pegar esse conjuntinho. Peraí, boa pergunta.
Era minha próxima pergunta, mas vamos chegar lá ainda não. Então aqui seria... Agora eu estou começando na direita, ok? Se eu começar nesse conjuntinho aqui, para onde que ele vai ser mapeado? Nossa, foi terrível a minha seta, mas ok. É para qual? 4, 5, 6. Vou testar mais um. O BC. O BC, vamos ver. Alguém achando que vai ser... Como é? 1, 2, 3. Vamos lá. Peguei o BC. Então, vou aumentar um pouco. O BC. Então, eu preciso ver quem caiu aqui. Caiu 1, 2, 3. Muito bem. Qual o problema? Quem? Nossa, por quê? Violou a totalidade? Ok, me dê então um cara que está sendo mapeado para 2. Você não é um cara, tá aí, Pedro? Quem é um cara lá? Esse cara? Então, ele tá, eu acho que ele está mapeando para esse cara. Até agora, a Yasmin falou esse. Qual seria outro cara que vai ser mapeado? Que ele vai ser... Hã? Tá certo? Ok. Mas só falta que achamos só uma coisa, não significa que tá certo. Mas, de fato, tá certo. E a pergunta é... tem várias perguntas. Qual a próxima pergunta que eu vou fazer aqui? O nome da função. Sim, obrigado. Tem algum... dúvida? Não, não, peraí. Tu tá falando... se essa função, se ela é inversa da outra? Boa pergunta. Tem uma coisa para pensar, então isso não vou ganhar gratuito. Alguém falou algo sobre a inversa da f também. Inversa da f nem tenho aqui. Lembramos o que significa... A gente viu o que significa inversa de uma função? Sim. Não, tô falando aqui. Calma. CFR. Então, CFR. Como é? Tá. Sim. Em AE. Estou falando em FMC2. Ok? Sim. Nessa turma. A gente viu o que significa a inversa de uma função? Não. Ok. A gente sabe o que significa objetiva, ok? Mas a gente não viu o que significa a inversa ainda. Eu acho que é de fato. Ok. Muito bem. Um segundo. Não. Opa. Aqui. O lugar certo é aqui. Então... ok. Vamos relaxar. Antes de tudo isso, quero falar de funções inversas. Vamos voltar das pré-imagens daqui a pouco. Então, a pergunta é... Essa é mais uma construção que eu ganho gratuitamente se eu tenho certas coisas. Alguém pode falar para mim o que eu preciso ter para ganhar esse papo de inversa? Para quem que já viu isso em matemática elementar ou em outro canto? De quem? Vamos lá. Primeiramente, preciso o quê? Ok. De onde para onde? Muito bem. Então, isso é aplicável para funções que vão de alfa para beta. Só que não serve para qualquer função. Ela precisa ser bijetiva. Mas você poderia falar que, na verdade, posso falar invertível. Nunca lembro se é inversível. Invertível? Tá certo, ok. É invertível. O que significa invertível? Muito bem. Como posso falar isso? Não quero falar em menos uma ainda. Uma F'. Vamos botar. Manter a relação com a F é legal. Existe uma F'. De onde para onde? Ok. Ok. Tal que, em vez de escrever isso, eu tenho nomes para essas coisas, espero. Tal que F' é uma bolinha
in left de f e f', opa, opa, uma bolinha in r de f, mas na verdade todas essas coisas eu posso falar simplesmente f', vou economizar espaço, espero assim, mas talvez vai acabar sendo maior. F' é bolinha inverso da f. E agora a pergunta é se sabemos o que significa tudo isso. Essa coisa significa o quê? Muito bem. Qual ideia é esse? Ok. Qual a igualdade é essa? Vou cobrar agora muita coisa. Porque estou deixando as simplistas, precisam ser implícitas mesmo. Qual igualdade é essa? Alfa para alfa, obrigado. Ok. E a outra coisa lá significa que o f' composto com f é igual a qual tipo? Com a identidade do Vita. E ainda mais tem algo implícito aqui. Vamos lá. Qual é a composição? E qual a diagraminha? Alfa? Exatamente. O diagrama alfa, setinha vita, setinha alfa. E essa composição aqui? Ok, e acabou. E vita, setinha alfa, setinha vita. Ok. Mas a gente não vai escrever essas coisas, tá? E não escrevem essas coisas nos únicos, tá? Ninguém merece ver tudo isso. Então, então sei o que significa invertível. Agora, bijetiva, a gente tinha definido como? Não? A gente tinha definido assim. A gente tinha definido, eu acho, aqui nessa disciplina ainda, como f injetiva e f sobrejetiva. Ok? Sobrejetiva. Agora, eu que gostaria de ver, uma pergunta é essa, que acho que ninguém respondeu nisso ainda. Se essas duas coisas são equivalentes. Alguém? Eu acho que a gente não se perguntou nisso ainda. Obrigado. Ok. Então aqui, é isso o quê? Aham. Agora eu vou falar que se eu tenho que ela é invertível, eu quero dar um nome para essa coisinha aqui. Eu poderia escrever umas coisas bizarras, sei lá o que, ou bem mais simples, na verdade, menos influenciadas. Poderia falar o inv da f, sei lá. Poderia escrever esse tipo de coisas, mas, de fato, a gente vai escrever notação bem comum. F menos 1. E eu poderia falar assim, A, bolinha inverso de F. Só que, para essa coisa compilar, eu preciso saber que ela é F invisível, tá? Então, se eu perguntar qual o tipo desse menos 1, cuidado, ele não pega funções de alfa para vita e devolva funções de vita para alfa, porque pode ser que o argumento dele não foi uma função objetiva. Então, eu preciso falar que ele pega objetivas de alfa para vita e retorna funções de vita para alfa. E agora uma óbvia pergunta é, será que as funções que ele
devolva também são objetivas. Nesse caso, como chamar? Se isso acontecer, o que eu falaria que essa operação faz a -1? Respeita a objetividade, exatamente. Ela respeita a objetividade. E parece que nesse caso eu deveria ter várias coisinhas. Tudo isso vai ser comum. Então o -1 respeita a objetividade. E o que mais seria? Será que outra pergunta seria o f-1 aplicado no -1? Será que isso é o quê? Talvez, tá? Supondo que isso é definido sempre, tá? Ok. Então, sabemos agora que a inversa, temos uma notação de uma inversa. Como que poderia definir essa se eu não tivesse uma maneira alternativa de definir isso? Seria falar o seguinte. Olha, no final das contas, eu preciso falar qual é essa função? A inversa da f. E uma maneira de falar isso é falar, ok, a f-1 aplicada no y é igual a x, se é somente se. Alguém adivinha o que eu vou escrever no outro lado? F de x é igual a y. Sim. Eu vou preferir escrever... Sim. Y é igual a f de x. Também poderia falar, olha, o x é associado, é mapeado para o y a partir da f para essa parte direita aqui. Eu poderia falar, então, é nesse caso que eu vou falar que o y, desculpa, o que eu tenho aqui, o x, o y, pronto. O y é mapeado para o x através da f-1. Todas essas coisas que eu estou escrevendo aqui são maneiras para definir cada vez o que está na esquerda, mas eu estou alegando que se eu definir essa coisa, eu acabei definindo isso. Eu estou alegando se eu definir essa coisa, acabei definindo isso, e portanto isso. E se eu definir essa coisa, acabei definindo isso, e portanto isso. Ok? Todas essas coisas seriam maneiras alternativas de definir a inversa. No coração, você pode pensar que você vai pegar uma função f, ver o diagrama dela, inverter todas essas setas, isso é bem natural falar, não preciso nem explicar. E agora olhar no que caiu na tua mesa e ver se por acaso ele é uma função. Porque tem, por exemplo, se eu inverter todas essas setas, o f-1, qualquer coisa que é isso, não vou chamar esse assim, mas a inversão, a associação inversa, que inverte seus mapas, que eu falar outra palavra que não é função, ok? Por isso falei associação. Não vai acabar sendo uma função. Quais leis vai quebrar? Onde que é quebrada essa? O C, pois é, porque vou ter duas setas saindo do C e indo para caras diferentes. E a totalidade também, porque o A não vai ser mapeado para nada. Ok? Mas eu posso falar, olha, faça esse processo. Se por acaso a associação que caiu na tua mesa é total e determinista, sei lá, então essa vai chamar função inversa da original. Se ela não é função, não chama função inversa, obviamente, você está mentindo, ok? Simples, agora sabemos da inversa. Eu acho que isso faz parte de ensino médio, função inversa, não faz? Não com esse detalhamento, esse aprofundamento, mas a notação é f-1 que vai daqui para cá e o cuidado que não sempre tem inversa, eu acho que essas coisas são legais. Okay. Então, eu preciso ver a objetividade dessa f'. Como é? Eu preciso ver se essa f' é objetiva? Para esse homework, sim. Para esse homework aqui, sim. Essa pergunta desse homework.
Ok? E tendo isso, você pode se perguntar se essa coisa vai acabar sendo a própria f, como uns de vocês aqui queriam. Ok? Dúvidas? Não, ok, bora lá. Estamos na pré-imagem. Vocês me convenceram que entendem como que ela vai operar, mas se preciso definir isso, eu preciso achar um nome bom. Agora, um palpite é se essa coisa seria a inversa da parça de f. E não sei se isso vai ficar homework ou se a gente vai ver isso. Por enquanto é homework, vamos ver. Será que essa é isso? Não, quero responder nisso agora. Quem acha que é isso? Alguém sugeriu isso, mas talvez mudou de ideia durante o papo de inversas. Ok, quem acha que não é, quer um argumento bom. André? Se fosse inversa, é só testar com o quociente de A 1,2,3, conjunto 1, 2, 3, e você vai ver que não vai voltar para isso. No caso, Não estou tentando. Não estou. Espera. Quero você especificar qual é o problema aqui. Tu tá falando que o que você tem no teu coração é uma coisa e o que eu escrevi com letras rosas é outra coisa? Essa seria uma resposta sem type error, vamos dizer assim, porque ela falaria, ok, você perguntou qual é o nome dessa e essa que tem o meu coração é outra, que é essa que você escreveu com coisa rosa, então precisamos achar um novo nome. É isso que você está dizendo ou não? Sim. Não, temos problema maior. Olivia? Você está usando a notação menos 1, porque isso é não invertível, essa função você está colocando menos 1. Ok, será? Então, se a Olivia está certa, aí temos PF elevado a menos 1 para usar essa notação, eu preciso saber que a PF é invertível. Ela é ou não é? Qual a PF? A PF é essa aqui. Tá, só tem um conjunto de imagens no condomínio. Não é? Ela não... Por enquanto, ok. Por enquanto não temos nem essa coisa aqui, mas minha pergunta vai ser, ela é objetiva? Qual o problema? Ou já temos um exemplo aqui ou não? Não, ainda não temos exemplo de... Não, alguém pode falar para mim por que ela não é... Não, peraí. Me ajudem aqui. O 7B tem como elemento chave a chave. Quebrem uma das duas coisas. Quero alguém com... Um segundo. Subjetiva ela é? Então vocês conseguem achar me dê um conjunto do condomínio dela, um membro do condomínio dela, que ele não é associado a ninguém. Qual é? Foi de novo? Chave A, chave A, B, chave. Não, só tem uma chave, não vou botar duas chaves. Peraí. Então, pronto. Esse carinha aqui, nenhum conjunto vai para esse conjuntinho aqui. Então ela já não é subjetiva, então já não é objetiva. Talvez isso signifique, não sabemos ainda, talvez signifique que ela não é invertível, então nem posso usar essa notação. Uma pergunta para fazer é, ok, mas talvez tem casos onde ela vai acabar sendo objetiva. Será que é nesses casos essa vai acabar sendo igual a nossa? Essa é uma coisa para perguntar. Mas agora, voltando e acho que isso está na linha de resposta que a André deu no início. Praticamente deu uma dica muito forte lá. Mas vamos lá. Qual seria o nome que eu vou escolher aqui? Eu não vou consultar vocês, eu vou dar o nome que eu vou botar. Que vai ser o power set do setinho assim da F. Ok? Eu quero definir isso. Para definir ela, eu preciso fazer o quê? Exatamente. Qual é o tipo dela? Ela vai de pós 7. Não é. PF, Vita, para... Vamos lá. Essa vai de PA. Não. Para PA. E posso escrever isso assim também para ficar mais cuidadoso.
Ok, e agora, mas para definir, preciso falar como ela comporta e como vou fazer isso. Escolhe o nome de um Escolhe tu, Ynozão, muito bem. Y, F, Preciso falar qual conjunto é esse. ele não vai ser o... Não, calma. E aqui talvez é muito mais fácil a outra maneira de definir esse conjunto. Vou falar quando é que um cara pertence nesse conjunto. O conjunto que eu vou escrever aqui é o conjunto de que tipo? De alfazinhos, ok? Não, Então, F de X. o próprio razão? Não. Se eu dar esse cara aqui, você me deu essa resposta. Só falou A, ok? Vamos lá. Então, como vai ser? Quem quer definir aqui? Vou abrir mãos. Yasmin? F' de Y. Como é? Conjunto abre aspas. Ok, vamos lá. Começa. Conjunto de todos os. F' de Y. F'? Quem é F'? Eu não tenho F'. Como é? F menos 1. Não tenho nada disso. Faço isso sem dúvida. Como é que se comporta no caso do A e do D? Do quê? Como é que se comporta a PF no caso do A e do D? Ok, então ainda tem dúvida sobre quem é essa coisa que queremos definir? Então, para qual entrada você está falando? Singular. Precisamos falar isso. Atenta aí, Pedro. Se eu pegar esse conjuntinho aqui. Vazio. Vazio. Vai para cá. Outra dúvida? Ou isso já é suficiente? Ok. E esse conjuntinho aqui, que não perguntamos também. Esse carinha aqui. Ok? Bora lá. F de Y. Tá aí, Pedro. Mas por que você não botou ali F? Da setinha ali, não foi o que você botou ali? Imaginei que você queria dizer Yzinho. Sozinho. Ok. O Yzinho seria membro do Y, eu espero, pela escolha da letra. Então, o Yzinho é tem tipo Vita. Então, o F de Y tem Taipero. Porque a F vai de alfa para Vita. E aquela, por que então perguntou ali? Sim. Ali, porque nesse daqui no. Tá aqui? É. Onde? O Fzinho você botou aí. Não entendi. Essa coisa? Eu estou definindo o que significa isso. Estou definindo o que significa essa coisa aplicada num arbitrário cara do seu domínio. Porque se eu definir o que ela significa, como ela responde na arbitrária pergunta dela, significa que eu defini essa. É isso que eu quero fazer. O arbitrário argumento dessa funçãozinha, que ela vai daqui para cá, o arbitrário membro, a gente escolheu a letra Y para denotar. O Y pode ser esse cara aqui. Eu preciso achar uma maneira para determinar para onde que ele vai ser mapeado. Sim? Xzinho tal que... Pronto. Pelo fato que começamos xzinho tal que blá, qualquer coisa que eu vou escrever aqui, eu poderia ter escolhido a maneira mais primitiva, talvez, para falar, ok, o xzinho pertence nessa coisa, se é somente se. Agora, o Lee pode falar, ok, mas eu gosto, beleza, sem problema, tá? Mas vamos acabar precisar apertar a letra Shift menos V aqui, para acessar a chave. Então, aqui seria, isso significa, agora fale, quando é que o xzinho pertence lá? Se existir Ok, acho que você vai falar de uma maneira muito complicada, algo muito simples. Mas vamos passar por esse passo aqui. Se existe um Yzinho, tu tá falando, dentro do Yzão, tá o quê? tal que X é X de Yzinho. Tá o quê? X? Falou? F de Yzinho? Não. Cadê o verbo? Isso. F de X igual a Y. Isso. Ok, como posso descrever essa coisa de uma maneira bem mais simples? Tá falando, se existe um Yzinho lá, tal que o f de x é igual a y. O f de x pode ser igual a vários y's e ver se algum deles cai na y? Não, por que não? A f é uma função. O f de x é só um cara. Então, em vez de escrever toda essa coisa aqui, eu vou deixar aqui para lembrar que é comum não perceber a maneira simples para falar isso. O que eu ia falar aqui? Não. Se você escrever isso que você está falando,
Essa é a mesma coisa, tipo, outra anotação para a mesma coisa. Eu quero uma coisa de fato mais simples, não trocar só a anotação. Quando é que o x pertence no PF de y? Ok, vamos antes de chegar lá. Vamos lembrar. Só f de x é y só? Sim, o quê? Só f de x é y e f de x Não tem y. O quê? f de x pertence a y. Ok, exatamente. Mas se eu lembrar o que significa essa coisa, seria se existe um y tal, do tipo vita, tal que, o quê? Faz. Estou dessucarizando essa coisa. Tal que o quê? Primeiramente, o y precisa pertencer no y e, isso me, o y precisa ser igual ao f de x, ok? Mas eu sei quem é o f de x. Então toda essa coisa aqui e a coisa de baixo que eu escrevi é só testar que o f de x caiu no y. Ok? Então essa coisa acaba sendo bem complicada, bem mais simples falar assim. Ok? E acabou. Poderia obviamente usar essa notação, ok? Botar todos os siginhos tais que o f de x pertence a y, mas acho que isso é mais claro nesse caso. Então vou apagar isso, ou deixar como maneira alternativa para definir, e espero que vocês concordam que se eu escrever essa coisa que escrevi, de fato eu defini essa função. Ok, essa é a pré-imagem de y. Ok, preciso falar os nomes dessas coisas. Então, vamos lá. Porque eu falei que falamos imagem da f, mas tecnicamente a coisa mais geral que usamos é dar um nome para esse aqui. Opa, ficou bem feio. Vou tentar mais uma vez. Ok, então essa coisa aqui é a imagem. Posso chamar isso AF imagem de x ou a imagem de x através. Alguém vai me ajudar a escrever através? Através? Não, você tá bom, é S. S? Ok. Ok. Através de quem? Ok. Através da F. Ok. E aqui, essa coisinha que eu estou definindo é a F pré-imagem de y e preciso também conhecida como bora? A pré-imagem de y através de F. Obrigado. Pré-imagem de y através de f. Escrevi da f lá, da f. Ok, dúvidas? Qual? Diferença entre imagem e pré-imagem. Peraí, tu entendeu a diferença desse quadro? Desse quadro? Não, eu não entendi a diferença assim do conceito. Não, mas o conceito é a diferença que tem aqui e aqui. Então, num caso, foi mal. Num caso, a gente começa com a mesma coisa. A gente começa com a mesma configuração. Os meus dados são nas duas construções são os mesmos. Eu tenho uma f que vai de um a para um b. Nada mais. Não sei se ela é objetiva, não sei nada mais. Num caso, eu ganho uma função do parser de alfa para o parser de b. No outro caso, eu ganho uma função do parser de b ao parser de a.
Isso já tem tipos diferentes as coisas que eu ganho. Então já é uma coisa bem diferente. A primeira eu chamo de imagem e a outra de pré-imagem. Aquela setinha entre essas duas bolas ali, tá correto mesmo a direção dela? Talvez não. Qual? A setinha no F ali entre o A, a bola do A e... Aqui? Essa aqui? Sim, tá certo. Todo ponto é que o que eu ganhei tá indo na direção contrária. Num caso, ele tá indo na mesma direção, do pólice de A para o pólice de B. Agora ele está indo do pólice de B para o pólice de A. Mas o que ela recebeu, porque se eu tivesse começado aqui, invertida também, seria só a mesma construção. Eu escrevi as coisas diferentes, certo? Então o ponto aqui é que ela inverte a ordem a direção. Ok? Outras dúvidas? Tem o quê? De imagem para imagem sempre envolve o power set. Sim, ou o set. Se eu pensar mais em teoria de maneira tipista, envolve sempre esse carinha aqui. Ok? Porque o que ela está construindo, ela vai de set de vita para set de alfa, ou de set de alfa para set de vita, recebendo uma coisa de alfa para vita. Então, posso pensar que toda essa construção eleva funçãozinhas que operam entre alfazinhos e vitazinhos para função zonas que conseguem operar entre conjuntos de alfazinhos e conjuntos de vitazinhos. A funçãozinha que comecei pegava alfazinhos, retornava vitazinhos. A função zona que eu ganhei pega set de alfazinhos e retorna set de vitazinhos quando eu vou aplicar o power set normal para ela. E quando vai ser o invertido, é para a imagem, eu vou ganhar uma que opera agora no sentido contrário, mas não pega vitazinhos, pega conjuntos de vitazinhos e retorna conjuntos de alfazinhos. Okay? Comecei com uma funçãozinha num nível assim, de só letrinhas assim, e ganhei uma função zona em nível de conjuntos. Sim. É como se fosse uma contra-imagem. Não, eu quero falar contra a imagem. Não sei o que significa isso. Por isso. Se é tipo isso, você está usando um novo nome para isso. Mas a gente não definiu essa coisa, então não faz sentido nem perguntar isso é isso. Tá? Dúvidas sobre o que está acontecendo aqui? Ok. Importantes coisas para se perguntar. E são 14. Não sei se vai dar tempo. Não. Peraí, é dúvida? Não. É só da piadinha interna, certo? Ok. Vamos lá. Sobre as duas. Sim. Gabriel. Cuidado. Tu está falando dessa operação? Essa operação vai do pólice de B para o pólice de A. Qual a dúvida agora? O F... Peraí, o F não aplica aqui. Qual a função que você quer aplicar nisso? Essa? Então, ela vai para onde? Que é um membro do... Como é? E qual é o problema? Você está descobrindo... se eu entendi o que eu estou falando, você está descobrindo que a inversa, a pré-imagem da F não é injetiva. É isso que eu estou falando? Mas isso não é um problema. A gente falou que é uma função. O problema seria se esse cara estava sendo associado, o mesmo cara, para dois cantos. Certo? Para esse conjuntinho e para esse conjuntinho. Que não é o caso. Certo? E para decidir, não é só consultar teu coração. Até aqui, até esse momento, vocês serão permitidos, vocês deveriam consultar o coração para discutir até chegar à definição. A partir do momento que a gente definiu algo, você não vai falar, para onde deveria ser, é chamada pré-imagem, então deveria ser. Não, a definição é essa. A definição é essa. Acabou. Certo? Então, se eu quero testar o que significa a pré-imagem do vou botar isso aqui, eu vou falar que o arbitrário x pertence nessa coisa que não sei ainda qual é, se é somente se o f de x pertence no y. Qual é o y aqui? O singleton é A. Então, vamos ver. Será que o 1 satisfaz isso? Bote o 1 aqui. F de 1? Não. O F de 1 não está dentro do singleton A.
O f de 2 também não está. O f de 3, 4, 5 também não está. Ok? Então, nenhum xzinho pertence aqui. Então, qual o conjunto de todos eles que pertencem lá? O vazio. Certo? E é o único vazio que tenho na parte esquerda. Outras dúvidas? Não. Ok. Então, perguntas para perguntar. Super importantes. Todas elas vão ser homework. Talvez não todas, mas aqui tem muito homework para pensar. Será? Ok, na verdade, antes do homework, acho que a álgebra já era. Ok, vamos lá. Antes do homework, eu preciso, sim, falar sobre mais uma notação que é bem comum sobre a imagem e a pré-imagem. E essas são as seguintes. A gente escreve a f, em vez de escrever Paulset de f aplicado no x, a gente escreve a f aplicada assim. É comum essa notação, então eu quero mencionar ela no x. Ok? E se eu quero falar da prima, então entendemos o que significa isso? É só apenas outra notação para isso. X, exatamente. Outra notação que parece talvez até mais perigosa, e para os conjuntistas para nós não tem nenhum perigo, é essa. Ou até essa. Não sei se eu deveria usar o verdinho aqui apagado, invisível. Vou usar. Porque parece que tem type error. Essa e essa parece que tem type error. Não parece? Então posso falar, peraí, se por acaso tem type error, eleva a f, usando o power set, para ela não ter type error. E fique elevando até ela que não vai ter. Por que estou falando fique elevando? A gente pode entender? Pode ser power set de power set de power set de A, para power set de power set de power set de B, mas se eu tenho uma funçãozinha de A para B, eu posso aplicar o power set dessa fizinha, ganhei a fizinha. Então, em vez de ficar lá escrevendo sempre power set, eu poderia só falar, aplica F lá, de maneira óbvia. Ok? Evitando esse type error. Mas o possível problema, acontece aqui. Se eu tenho, para a pré-imagem, que a outra notação que eu vou dar vai ser essa. F menos 1 x. Se alguém falar para mim por que essa notação é ruim. Na verdade, não é ruim, mas para defender que não é ruim, eu preciso demonstrar algo. Se eu não demonstrar esse algo, ela é ruim. Qual o problema de notações? Tem diversos problemas que notações podem ter. Aquele que eu quero focar agora é da ambiguidade. Uma notação é ambígua, significa que se eu olhar ela hoje, talvez vou pensar que ela está denotando tal coisa, e se olhar ela amanhã, outra pessoa vai olhar e vai pensar que está denotando outra coisa. Quais são as duas possíveis interpretações dessa notação? Olivia? O problema é quando a f é invertível. Pronto. Se a f não é invertível, não tem outra maneira para interpretar isso, certo? Porque f elevado a menos 1 não poderia ser parciada assim também, certo? F menos 1, essa funçãozinha conchetada com x. Inclusive aqui não teria x, teria y. Ok? Mas o que acontece se eu tenho uma f que ela é invertível? Essa coisa, normalmente eu vou escrever sem cores, certo? Estou usando as cores para falar que estou definindo essa coisa, mas sem cores, isso acaba sendo assim. E agora a pergunta é que essa coisa, eu não sei o que significa. Por acaso ela é... Quero alguém falar isso com as palavras. Quais são as duas interpretações que essa coisa pode ter? Olivia, começou bem? Continua. O inverso da f... Peraí. Sim. A função inversa de quem? Da f. No resto.
Então, seria, vamos melhorar a frase, como chamamos tudo isso? A imagem de quem? Mas a imagem de quem? De Y, sim. Através. Sim. Eu tenho maneira de evitar tudo isso, galera. Aham. Vou usar aquela que não tem ambiguidade de notação. Então, qual seria essa? Seria a P da F-1. Aplicada no Y. E qual outra? Ok? Então, se por acaso é F invertível, eu tenho essas duas interpretações. E agora, porém, se eu conseguir demonstrar que nesse caso elas são iguais, eu posso falar, então posso usar essa notação. Para fazer isso, como sempre, espero que aprendamos essa ideia, porque já aconteceu umas duas vezes, eu acho, aqui. Enquanto eu não sei que duas interpretações da mesma notação acabam denotando a mesma coisa sempre, eu preciso, pelo menos temporariamente, mudar minha notação. Então, eu vou usar essas duas coisas, só mostrar que são iguais, e depois disso falar, então são iguais, então posso introduzir isso. E até nos casos que possivelmente teriam perigo de ter ambiguidade, eu demonstrei que não tem ambiguidade. Se a F não invertível, essa interpretação nem existe, porque essa coisa aqui não significa nada. Okay? Para enfatizar que a P respeita essa direção, eu poderia aqui denotar essa coisa com uma setinha assim. Ok? Mas vou deixar essa. Se não botar setinha, é porque ela concorda com a direção da F. Ok? E uma coisa estranha é que se eu fizer isso, talvez eu deveria, implicitamente, essa coisa deveria existir aqui, aqui, e aqui, aqui. Será? Ok, vamos lá. Dúvidas? Essa, eu botei, eu gastei essa tinta de propósito, sim. Então, é para pensar. Será que essa setinha está lá também? Ok? E espero que a gente vai considerar as respostas hoje ainda, já que a álgebra não vai falar hoje, infelizmente. Vamos lá. Aqui tenho apenas outras notações. Ok. Ok, chegamos agora nas perguntas importantes. Propriedades. Como é? Sim, nada disso. Né? Agora chegamos ao ponto critical. Propriedades. Eu vou usar essa anotação também, tá? Opa. Será que isso é o quê? Na verdade, aqui seria melhor usar outras letras. Que letras eu vou usar? Eu vou usar X, X1 e Y. Não confundem que o Y está no condomínio, tá? O X1 e Y estão subconjuntos onde, nesse caso? O X e o Y, pela maneira que eu escrevi, parece que são subconjuntos de quem? De A, certo? Alfazinho, ok? Então, que vocês acham que qual pergunta seria válida aqui?
Você gostou do post que isso é bom? Vou escrever isso assim também. Se eu aplicar esse cara no X unido Y, será que isso é igual a... O que faz... União entre esse primeiro com faixa Y. Isso. O que mais eu deveria perguntar? Interseção. O que mais? Diferença simétrica, blá, blá, blá. Ok? E as grandes também. Se o PF da união grande de um X seria a união grande, tá? Todas as operações que tenha. União de junta também? União de junta... Será daqui? Espera aí, agora... Talvez seja tampero. Também, faz você perguntar para descobrir o que está acontecendo. O problema, buguei aqui porque misturamos o pensamento de conjuntista com o tipista, mas é para perguntar também. E as mesmas perguntas todas sobre o power set contrário de F. Não pensem que qualquer coisa que tenha aqui tem o quê? Aqui tem oportunidade para muito homework. Essa é a felicidade. Ok? Por quê? Quantas perguntas tem na verdade aqui? Se eu quero, ainda mais, já que não sei se são iguais, não estou falando de demonstre isso, estou falando procure ver, investigue a situação. Então, tem várias possibilidades lá. Ou sempre é válida essa equação, e nesse caso eu vou ter duas coisas para demonstrar. Ok? Se não é sempre, e eu posso achar um contra-exemplo, faz sentido mesmo assim ver, meu contra-exemplo significa o quê? Que eu violei uma das duas, pelo menos, né? Talvez, sim, eu encontrei uma testemunha que, olha, esse cara pertence, sei lá, aqui, mas não pertence aqui. Beleza, então já sei que não são iguais, mas não vou para lá, porque a oportunidade como está batendo na minha porta ainda, falando, peraí, talvez a outra inclusão é válida, certo? Eu vou querer ganhar essa outra inclusão. Então, para cada uma dessas coisas, tentar demonstrar separadamente as duas inclusões, e quando você não vai conseguir, você vai falar, será que eu posso botar a culpa na F? Porque pode ser que se a F teve alguma propriedade extra, isso rolaria bem. Então, aqui tem um bocado de, não vamos contar esse exercício de análise combinatória, de quantos comuns tem aqui, para aproveitar. Para cada uma das operações faz sentido perguntar se uma coisa contém a outra, duas perguntas lá já, e caso que alguma coisa você não conseguir, veja se você tivesse mais hipóteses sobre a Fzinha, talvez você conseguiria até a direção que você não conseguiu. Entendemos tudo isso? Ok. Mas tem uma que eu quero discutir agora. Opa, sim. A gente poderia fazer uma meta-análise do tipo, qual é set de F usa ou existe, e pensar o que é que combina. Isso vai acabar... entendi tua ideia. Não acho que vai ajudar aqui. Okay. Certo? Entendi, a ideia é boa, mas acho que não vai ajudar aqui. Vai dar muito trabalho, se entendi mesmo, acho que entendi, vai dar muito trabalho e você vai só garantir praticamente que a pergunta faz sentido. Não vai ter uma maneira de garantir que a resposta é essa ou a outra. E a outra coisa que quero ver é se a PF se eu posso falar algo interessante, caso que eu tenha uma F e depois uma G. O que acontece aqui? Tá, vou desenhar isso. Você quer saber o P de golf? Exatamente. Então, isso eu vou... ok, aqui eu usei essa notação, então vamos usar essa. Sabe se o P golf é igual à composição do PG com F? Um segundo, porque eu preciso desse espaço, porque aqui tem várias coisinhas. Também ninguém falou que pode ser que, sei lá, a união... Opa, pode ser que, por exemplo, a união aqui, talvez vir a interseção aqui. É para investigar tudo isso, ok?
esse rumor aqui. Agora eu quero ver o que acontece se eu tenho de A uma F para o B, de B para o C uma G. Então significa que eu tenho o quê? Do polo de A para o polo de B, e do polo de B para o polo de C, eu tenho umas funçãozinhas aqui. Quais são? Tudo bem? Então, qual a pergunta óbvia para fazer aqui? Obrigado. Então, a pergunta aqui é, será que o P Opa. Ok. Como é? Vou mostrar isso com o quê? Diagrama. Com diagrama. O diagrama, vamos precisar desenhar o diagrama. Esse diagrama não vai servir aqui, certo? Porque não parecem essas construções todas que eu tenho. Um segundo. Quero terminar as perguntinhas. Espera aí. Tenho essa e a outra óbvia seria se o P contrário da não é da FOG, não, é da Golf. FOG tem que estar em pelo. Ok? Se esse cara é igual ao pré-imagem da G composta com a pré-imagem não, mas aqui, peraí. Okay. Tá. É para perguntar isso também. Ok, mais 10. Tem muitas coisas para perguntar aqui e tem mais umas criticais, porque acabei de falar aqui sobre um protagonista de funções, que é a composição. Qual outro protagonista de funções? Oh, sim, identidade. Qual é a pergunta que quero fazer aqui? Se for 7 composto, for 7 voltando ao item. Não, isso seria se, e acho que André quase respondeu nisso. Essa também é uma resposta, mas acho que já escrevi lá acima. Se uma seria a inversa da outra, a gente se perguntou. A gente botou, na verdade, a pergunta na mesa antes. Aqui seria o quê? Eu não tenho uma... Eu vou continuar com letras. Eu tenho essa aqui, certo? Um segundo, vamos lembrar que essa tem 2 nomes, tá? É a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com o unit. Isso aí dá... Também chamado como 1A. Esse é um 1. Ok? Vamos lá. Então, eu posso falar algo sobre o P do IDA. Me ajudem aqui. Ninguém quer ajudar, tudo bem? Ela vai de onde para onde? Aham. Então, qual a pergunta que faz sentido fazer? Se ela é igual a? Yasmin falou, acho. Igual. Eu vou escrever para baixo. É igual a vertical. Ok? Igual para? Okay? Não sei porque hoje eu não consigo ouvir nada que a Yasmin está falando. O microfone é de Yasmin e Olivia. Fale, Olivia. Tá aí, Pedro. Ela vai de parser de um conjunto para ele mesmo. Eu já sei uma função que vai de um conjunto para ele mesmo, que é a identidade dele. E aqui, essa coisa que eu escrevi não é a identidade dele. Mas será que é? Essa é a minha pergunta. Então, isso escrever a identidade do parser de A. E a mesma coisa, mesma pergunta sobre esse carinha aqui.
um bocado de perguntas para verificar. Resolvem tudo isso até a próxima aula, tá? Pode colocar tipo uma HW em cima. Não é tão complicado, não é tão complicado. É exercício simples. Fala, Olívio. HW em cima de tudo. Tudo isso deveria ser como... Sim, sim. Não, mas espera aí, não tem sexta, significa que precisamos descansar também, né? Aí, nos horários que sobram depois da praia, sei lá, de onde queremos ir, sobra ainda tempo para verificar essas coisas. Não, não vão dar muito trabalho, não. São muitas perguntas. Umas dessas, cuidado, umas dessas até que seria justificável falar similar, ok? Mas muitas não, ok? Não pensem, resolvi essa setinha, então a outra é gratuita. Agora, ainda não terminamos, galera. Temos mais uns 7 minutos aqui. Quero falar um pouco o que está acontecendo, então, no final das contas, com esse operador estranho que a gente está conhecendo agora, esse Power Set, porque o Power, para não falar Power Set, ou, como falei, um nome melhor para, se eu estou pensando isso em termos de tipos, seria o Set. Porque, cadê? A gente descobriu que um nome que faria sentido aqui seria o próprio Set, em algum momento aqui. Não, aqui. Cadê o Set? Em algum momento... Você escreveu vermelho, né? Ali embaixo. Ali, laranja. Ok, tem essa coisa aqui, certo? Mas você está perguntando qual seria se eu quero escrever tudo com tipos, qual seria o nome que eu escolher aqui? Então, se eu ver aqui alfa, Vita, eu vou escrever isso aqui, sem problema, aqui. Tudo bem. Então, eu tenho, no final das contas, alfa, uma funçãozinha, f, que ela vai para o Vita. E a pergunta não pergunta, porque eu já sei disso, a partir disso eu ganho algo que vai de set de alfa para set de Vita. Então, você gostaria de dar o nome para ele, mas compatível com tudo que estou fazendo agora? Qual seria o nome? Set. Ok? Estamos ok com essa... Até agora, com essa ideia? Eu comecei, então, com uma setinha lá de alfa para Vita, o nome dela era F. Estou levando agora para uma cetona, essa função zona, que ela vai de set de alfa para set de Vita, e vamos chamar ela de set de F. Então, nesse sentido, parece que qual deveria ser o nome dessa seta? Vou fazer essa seta porque ficou bem feia. Dessa seta legal aqui. O que estou chamando de seta? Porque o que aconteceu aqui é que essa coisinha ficou aplicada aqui, ficou aplicada aqui, ficou aplicada aqui, certo? Então, eu estou conhecendo agora, estou percebendo, talvez, essa coisa talvez eu já conhecia certas coisas dessas, mas agora estou percebendo que eu tenho algo que, se por acaso dar conjuntos ou tipos para ele devolva para mim o que é novos conjuntos, novos tipos. Olha o que aconteceu quando você aplicou para o alfa. Que tipo de coisa era o alfa? É um conjunto, um type, sei lá o que. E você pegou um novo conjunto, certo? E você aplicou isso em setinhas entre as coisas que você tinha. E você pegou uma setinha que opera no nível dessas coisas que você ganhou. Ok? Então, nesse sentido, o set é mais que uma função, porque ele tem um caráter duplo. Eu posso aplicar esse set em coisas bem diferentes. Aplico em tipos, apliquei no alfa, peguei set de alfa. Apliquei no Vita, percebi o set de Vita. Aplico em tipos, recebo tipos. Aplico em coisas que vão de tipos para tipos, e eu ganho coisas que vão de tipos para tipos, nesse caso. Ok? Então, pode ser aplicada tanto, se eu falar conjuntos, funções, tanto conjuntos, funções, tanto tipos quanto funções entre tipos. Eu ganho a correspondente coisa. Ok? E o que aconteceu com o outro, o P reverso, é a mesma situação.
só que a seta que eu ganhei lá era invertida. Mas tanto um operador quanto o outro, quando eu aplico eles nos próprios conjuntos, eles operam da mesma forma. Eles vão retornar o policy do conjunto. Portanto, para voltar nessa perguntinha que queria falar, que alguém perguntou por que eu botei esse ponto de interrogação, então essa coisa aqui faz sentido, só que acontece que como não entra, um conjunto não tem direção, certo? E eles retornam um conjunto, eles concordam. Então, nesse caso, para qualquer conjunto A, se eu pegar esse cara aqui, ou se eu pegar esse cara aqui, é a mesma coisa, e a coisa que a gente até agora estava pensando só o policy de A. Se eu quero aplicar, então, essas ideias estranhas sobre um conjunto, eu não preciso saber qual das duas era. Aquela que inverte a ordem ou aquela que respeita a ordem. Tanto faz, porque nos conjuntos elas só vão criar o policy. Tá? Mas seria melhor pensar que, ok, então, nesse caso, elas acontece que concordam, mas se você aplicar essa, sei lá, numa F, ou se você aplicar essa numa F, não vai ser a mesma coisa. Normalmente vão ter até tipos diferentes, porque uma vai de policy de A para policy de B, outra de policy de B para policy de A. Sim, Olívio. A gente poderia tratar todos os A's, todos os B's como id, A e B? Até que sim. Quando a gente... ok, essa pergunta é muito legal. A gente poderia, nesse caso, talvez vamos falar sobre isso por 5 minutos em uma aula bem no futuro ainda, FC2. Mas você poderia falar, ok, no final das contas, então, tenho certos objetinhos que me interessam, os conjuntos, tenho uma certa setinha entre os objetinhos que me interessam, que são as funções entre eles. Será que eu posso me livrar com um dos dois? Acaba sendo muito mais conveniente considerar que você tem os dois, sim, mas você pode se livrar de um dos dois, e aquele que você vai se livrar, no final das contas, vão acabar sendo os próprios conjuntos, os objetinhos, porque, de fato, você pode falar, ok, já que tenho umas setinhas que são chamadas identidades, eu poderia identificar os conjuntos, certo? Com as suas identidades. Acaba sendo mais conveniente não fazer isso, mas é uma questão muito interessante e teórica, para que, na verdade, no final das contas, nem preciso destacar essas coisas como se são espécies diferentes. Posso representar tudo como setinhas, no caso, ou funções para esse caso. Mas a gente vai considerar mentalmente, pensando que tem os objetinhos que me interessam, que são conjuntos, e setinhas, esses objetinhos, que são as funções. Okay? Sim, outra dúvida? Não? Perfeito! E vamos finalmente falar de famílias indexadas. Só temos 3 minutos. E isso é bom, porque um dos pontos criticais é um grande erro que você pode falar sobre famílias indexadas sem tentar pensar que é uma coisa super estranha, ou super grande, ou super difícil, sei lá o que é. Não tem nada mais do que a gente já tem feito um bocado de vezes na vida. Eu posso falar, por exemplo, sei lá, sejam, chamar isso assim, F de P, o conjunto dos, ou seja, de todos os filhos de P. O que é implícito aqui sobre a tipagem do pezinho? Qual o tipo do pezinho? Não, alfa não. Porque o que significa filho de 32? Não. Filhos, estou falando de filhos mesmo. Tá? Person, ok? Então, se eu escrever essa coisinha aqui, no meu texto, quantas coisas eu defini? Quantas pessoas que tenho, certo? Ok. Então, para cada pezinho, habitante do person, foi definido esse símbolo. Okay? É conveniente eu querer falar sobre a família, a coleção, conjunto, sei lá como você quer chamar isso, de todos esses Fzões, no caso, certo? Então, eu vou escrever assim. Ou se fosse um conjunto, e isso eu vou botar em parênteses, não em chaves, para não confundir com conjunto, eu poderia escrever, sei lá, se fosse indexado por um conjunto I,
E sei lá, todos os joguinhos que pertencem no isão. Então, cada vez que eu tenho um conjunto ou um tipo, que para cada habitante dele foi definido um certo cara, eu posso coletar todos esses caras e falar que eu tenho uma família I indexada pelo isão ou indexada pelo person. Aqui seria uma família person indexada. Ou I indexada. E isso acaba sendo conveniente, porque às vezes eu vou querer falar, ok, tenho todas as pessoas aqui, talvez não são todas, talvez seja um conjunto de pessoas. Nesse caso, eu poderia escrever, sei lá, o pezinho pertence no pesão, onde o pesão é nós aqui, não são todas as pessoas do mundo. E eu quero falar, por exemplo, vamos pegar todos os filhos de todos nós. Okay? Nesse caso, como poderia falar isso? Okay, quero unir. Eu vou escrever assim. Quero descobrir se a gente junto tem algum filho em comum. Eu procuraria qual conjunto? Exceção zona. Poderia definir os ancestrais? Assim que chama? O ancestrais. Ok. Então, quero saber se a gente vai chegar a uma ameba ou não. Provavelmente não. Certo? Então, vamos pegar a interseção de todos. Então, a ideia é bem simples. Parece uma função, no final das contas. Eu poderia implementar isso como função se eu tivesse, de fato, como conjunto tanto o I e como conjunto tanto as imagens da coisa que quero falar, certo? Então, essa coisa poderia também denotar assim. Na verdade, quero destacar um caso especial, quando o conjunto dos índices são os naturais, porque nesse caso chamamos essa coisa de... Alguém tem alguma ideia? Seria um ente indexado, praticamente pensamos em sequências. Então, uma sequência seria, se eu tenho o primeiro conjunto, o segundo conjunto, ou a primeira pessoa, a segunda pessoa, blá, 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 quando eu vou ter, sei lá, xn, e o n pertencem aos naturais, e normalmente eu vou escrever isso assim, outra notação, que é exatamente a mesma notação que a gente usou para sequências. Então, qual sequência? É uma generalização de tuplas, porque no final das contas, as tuplas respondem quais perguntas? As duas tuplas. Out left, out right. Ou seja, primeiro, segundo e acabou. Mas aqui, estou falando por que me limitar? É só pegar respostas que posso fazer, perguntas que posso fazer primeiro, segundo, ou até em sequências que eu posso perguntar para qualquer natural. Eu gostaria de ter índices para qualquer conjunto aí. Esse conceito, vocês conhecem em linguagem de programação como o que é? Infelizmente, cada linguagem de programação às vezes muda o nome disso. Em Python, por exemplo, isso o que é? Não? Tem nome em Python. É um dicionário. Tá? Aqui não tem ordem. Tá? O I, não falei. Qual a ordem? Se eu pegar, intersetar todos esses conjuntos entre nós, não tem ordem entre nós. Tá? Então, é dicionário, array associativo, às vezes chamado map, infelizmente, enfim, tem vários nomes. Mas a ideia é bem simples. Estou generalizando o conceito de tupla, em vez de ser 2 tupla, 3 tupla, sei lá o que é tupla, para ser uma I-tupla. Nada mais que isso. E por isso estou emprestando a anotação de tuplas aqui para criar essas I-tuplas builders parecidas com os set builders. E terminamos a aula aqui e até segunda-feira.